Amém, queridos? Vamos ao assunto. Eu quero falar com vocês sobre ressurreição. Nós estamos... Hoje é o terceiro dia, né? Sexta da paixão, sábado da aleluia e o domingo da ressurreição. Hoje é o dia da ressurreição, a gente quer falar um pouquinho a respeito desse assunto. Antes eu queria que nós pudéssemos entender o que significa o aspecto da Páscoa nas nossas vidas. Nós comemoramos a Páscoa. Eu não sei se você tem percebido, né? Mas nos parece que tem havido também uma conscientização na vida de muitas pessoas do verdadeiro significado da Páscoa. Por muito o comércio imperou a respeito desse assunto, por conta de uma série de coisas que nós fomos encaixando nessa data comemorativa, sincretismo, misticismo, uma série de coisas. Nós fomos vivendo assim por muitos anos, mas nos parece que Deus tem trabalhado nesses últimos anos, pelos fatos e os fatores dos acontecimentos mundiais. As pessoas estão um pouco mais voltadas para a vida e para aquilo que a vida de fato pode nos oferecer. Nós passamos e enfrentamos muitos gigantes enquanto nações nos últimos anos, e as nações elas têm despertado que existem algumas coisas que nós deveríamos valorizar mais que outras. Então, algumas datas que nós comemorávamos simplesmente por comemorar, principalmente o Brasil tem olhado para essas datas de maneira diferente. Você vê, né, depois da pandemia, a força que o carnaval exercia, a força que o espírito natalino exercia diante das comemorações, às vezes assim distorcidas em relação a essas festas. Elas têm perdido muita força nessa distorção. E Deus tem trazido e feito de alguma forma, queridos, com que nós possamos compreender de maneira mais profunda a respeito desses assuntos. Para nós que somos cristãos é um pouco mais fácil, porque nós somos pessoas debruçadas à Bíblia, então nós entendemos os processos e os preceitos de Deus. Mas muitas pessoas, mesmo não se dizendo religiosas, frequentantes, muitas pessoas frequentadoras, né, melhor dizendo, elas também estão perdendo essa empolgação de comemorações assim, de que são tão vazias e passam de maneira rápida. Nós temos de fato uma responsabilidade em ajudar-nos e ajudar essas pessoas nisso também. Então eu quero falar de Páscoa com você numa perspectiva bíblica. Eu sei que talvez você esteja esperando uma outra palavra, mas eu quero muito esclarecer-nos em relação a isso. Eu quero começar pelo significado da palavra. O que significa Páscoa, né? A palavra Páscoa, ela vem da origem hebraica e significa literalmente passagem. A palavra Páscoa significa passagem. Deus estabelece a Páscoa para o seu povo Israel desde o Egito, quando o povo é retirado do Egito. O povo está debaixo de um jugo de escravidão e Deus então tem um plano e um propósito de tirar o povo debaixo desse jugo da escravidão. E quando Deus então tira esse povo, Deus coloca esse povo no êxodo, que também é uma passagem. E a Páscoa é estabelecida através de Moisés. Deus estabelece um propósito de como tudo deveria acontecer. Então você vai ver em Êxodo capítulo 12 em diante, como Deus vai estabelecendo tudo isso. E as pessoas do Antigo Testamento, elas tinham assim uma convicção muito clara, principalmente Israel, do que Deus esperava e qual era, de fato, o propósito inicial de Deus com a Páscoa para a vida deles. Os anos foram passando, irmãos, inclusive porque nós não temos uma cultura judaica que impera sobre as nossas vidas, nós estamos longe da cultura judaica, nós fomos perdendo um pouquinho daquilo que Deus nos ensina como passagem, nos ensina como um êxodo na vida. E a Páscoa, então, ela vem até, né, Malaquias ali, que é o último livro da Bíblia, ela vem imperando debaixo da lei. Então, no Novo Testamento, Jesus, ele se torna o Cordeiro Pascal. Jesus, ele tem em si mesmo o cumprimento de muitas coisas a respeito da lei, e ele estabelece, através da própria vida e do seu sangue derramado, uma nova aliança no seu sangue. Então a Páscoa antiga judaica, ela tem agora como propósito na nova aliança a ceia do Senhor. Então nós seguimos debaixo de um princípio, de um propósito, mas debaixo de uma liberdade que Deus nos deu.
Então essa passagem, amados, que significa Páscoa, ela tem alguns significados para mim e para você, que não é simplesmente tão somente presentear e comer chocolate, não é só isso, ok? Pastor, o senhor tem alguma coisa contra? Nenhuma. Aliás, gosto de chocolate com força, muito bom, né? Então todas as vezes que eu ganho, não fique irritado não, tá tudo certo. Mas eu queria dizer para você que Deus está nos estabelecendo de maneira assim, a entender isso, queridos, o que nós estamos vivendo. Se Páscoa significa passagem, que passagem é essa? Passamos de onde para onde e passamos do que para o que? A Bíblia está repleta de textos falando da passagem, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas eu quero me ater iniciando com um propósito. Tudo começa na cruz, pois foi por meio da morte de Cristo que a ressurreição que nós temos hoje direito a ela, passou também por meio do seu sacrifício. O sacrifício de Cristo também é uma passagem. O Luiz, orando aqui há pouco, ele estava falando, né, e trazendo assim a nossa memória de que houve um preço alto, um inocente precisou ser morto para que aqueles que eram culpados pudessem ter vida. Então, na verdade, o primeiro princípio começa na cruz para as nossas vidas como cristãos. Nós entendemos toda a lei do Antigo Testamento, todos os significados da Páscoa. Na verdade, a Páscoa do Antigo Testamento ela é uma sombra daquilo que haveria de vir, porque o Messias era anunciado como o Cordeiro de Deus que morreria pelo pecado de todos nós. No Novo Testamento, quando Jesus cumpre o seu propósito e ele vem como Messias enviado, e então ele morre na cruz, a Páscoa, ela então tem na sua essência a compreensão mais ampla do significado do que o Cordeiro significa para nós. Nós, diferente, queridos, de outras origens e de outras religiões e de outras crenças e sincretismos, nós cremos que nós precisamos de um libertador. Muitas pessoas acreditam que podem ser libertas e salvas e elas podem ser aceitas diante de Deus por muitos ritos, muitos meios, muitas formas, diferente do cristianismo. O cristianismo entendeu que nós estamos numa passagem e essa passagem também tem esse significado de Páscoa para as nossas vidas, mas nós precisamos entender que embora nós estamos em meio a uma passagem, todas as coisas que nos alcançam é porque Ele fez primeiro. Quando nós estamos nesse êxodo da vida cristã, amados, quando nós iniciamos a nossa vida desde o ventre da nossa mãe, e nós temos um propósito, um chamado, uma vocação, às vezes nós temos até ministérios dos quais Deus nos confia nas mãos, e todos nós temos um ministério, quantos sabem disso? A Bíblia diz que Deus colocou na sua e nas minhas mãos o ministério da reconciliação. Você pode às vezes dizer assim, olha, eu não sou dado para isso, eu não tenho dom para aquilo, eu não tenho chamado e vocação para uma coisa ou para outra, mas eu quero dizer para você, sem exceção de nenhum de nós, Deus nos colocou nas mãos o ministério da reconciliação. E nesse ministério, e nesse êxodo que nós estamos vivendo, nessa passagem que nós estamos vivendo, Deus, Ele sempre será primazia nas nossas vidas, porque Jesus morreu primeiro. Então eu quero tomar como base para nós falarmos um pouquinho a respeito disso, como nós devemos agir em resposta àquele que morreu e ressuscitou, aquele que se tornou o Cordeiro Pascual. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Nós vamos ler 1 Coríntios 15, do 20 ao 22. E a partir daí eu quero fazer algumas aplicações a respeito da nossa vida de ressurreição. Pastor, nós vivemos a ressurreição somente depois de morrermos no corpo físico, quando naquele grande dia nós teremos o nosso corpo ressurreto? Ou existem aspectos da ressurreição em nós? O que Deus está ressuscitando em nós, mesmo ainda em vida? Eu quero entender um pouquinho isso com você. 1 Coríntios capítulo 15, 20 a 22. Diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão morreu, todos morreram. E em Cristo também todos são vivificados. Queridos, falar de
Páscoa é falarmos de ressurreição dentre os mortos. Jesus, na verdade, ele tem essa passagem para as nossas vidas, e o cristianismo é o maior desafio que nós podemos enfrentar segundo a vontade de Deus. É quando o cristianismo ele nos coloca numa posição de que todos nós fomos mortos e sepultados juntamente com Cristo. Romanos, a carta aos Romanos muitos dizem que quando Paulo escreve a carta aos Romanos é o evangelho de Paulo, né? É quando Deus de fato ele traz sobre nós toda a consciência daqueles que estavam debaixo da lei do pecado e da morte, da escravidão desta lei. Agora eles foram mortos e ressurretos juntamente com Cristo. Nós precisamos entender que a ressurreição na sua e na minha vida não tem a ver só com aquele grande dia, porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nós estávamos eternamente condenados a um fim que nós jamais poderíamos intervir nele, não fosse Jesus trazendo a sua intervenção. Então eu queria que você pudesse entender isso. Jesus, ele é o primeiro dentre muitos. 1 Coríntios vai nos ensinar isso. Se nós temos a nossa esperança, amados, somente naquilo que podemos palpar e podemos alcançar enquanto vida humana, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, diz Romanos. Por que nós somos os mais miseráveis de todos os homens? Porque nós acreditamos, amados, e esse é o grande momento em que nós deixamos ou continuamos a nos submeter ao medo da morte. É quando nós entendemos que aquilo que Deus está fazendo e iniciou na nossa vida por meio do sacrifício de Cristo, o Cordeiro que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, quando nós compreendemos o sacrifício e a extensão desse sacrifício nas nossas vidas, é que nós então perdemos e deixamos o medo da morte. Porque nós compreendemos, amados, que a nossa vida ela não pode se limitar simplesmente a 80 anos. Ela não pode se limitar simplesmente a 90 anos. Ela não pode se limitar à quantidade de tempo que esse corpo carnal pode nos segurar na terra. O que Deus está fazendo na minha e na sua vida tem tem um peso completamente diferente de como você encara o porquê você está aqui. Quando nós entendemos, amados, que aquilo que nós estamos fazendo tem a ver com a eternidade, o presente, aquilo que nos alcança, aquilo que nos envolve, seja as circunstâncias quais forem, sejam circunstâncias boas, sejam circunstâncias contrárias, sejam questões difíceis que você e eu estamos enfrentando, sejam questões de vitórias que você e eu estamos todos os dias declarando, nós entendemos que quando tem a ver com a eternidade, tudo que nós fazemos não é simplesmente para 70, 80, 100 anos. Nós temos diante de Deus, por causa da sua morte, da sua ressurreição, nós temos um legado que nos foi deixado. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer que quando nós compreendemos a eternidade, você vive a sua vida intensamente com o propósito de Deus. Amados, nós deixamos de ver o propósito de Deus porque nós não temos a intensidade da eternidade. Nós nos posicionamos simplesmente em conquistar coisas, porque nós achamos que aquilo que nós conquistamos será bom para nós, será bom para os nossos filhos, será bom para os nossos netos, e nós então olhamos para no máximo 2, 3 gerações, quando muito pensamos nos nossos bisnetos. O que nós vamos deixar para os nossos netos, para os nossos bisnetos? Não tem a ver com isso, queridos. A vida de ressurreição, Deus, Ele está muito mais se importando com aqueles que Ele haverá de escrever o nome no livro da vida. O que Deus está fazendo para mim e para você tem a ver com aquilo que, quando tudo isso ardendo em chama se fundirá. A Bíblia diz em 1 Pedro que naquele grande dia todos os elementos da terra ardendo em chama se fundirão. Haverá um momento que Deus colocará um ponto final em tudo, e a única coisa que vai nos restar são aqueles que nasceram de novo, aqueles que puderam compreender o significado da ressurreição sobre a morte. De que adianta, queridos, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz a palavra de Deus.
Enquanto nós estamos, às vezes, não entendendo o significado do cordeiro que foi sacrificado, porque nós estamos preocupados com o chocolate que vamos compartilhar, com os amigos secretos que vamos fazer, com as festas e os almoços coletivos que vamos ter numa data comemorativa. Deus está preocupado se a morte e a ressurreição dele, de fato, tem trazido vida sobre aqueles que estão morrendo lá fora, sobre aqueles que, de fato, ainda não alcançaram o seu favor. Pastor, isso tem a ver comigo? Tem a ver conosco. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, ele poderia ter feito de qualquer outra forma, mas Jesus, antes de ascender aos céus, ele diz: olha, ide por toda a terra. Vocês devem pregar o evangelho. Vocês devem anunciar a ressurreição aos mortos. Aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, aqueles que não têm mais esperança, aqueles que de fato não estão compreendendo o motivo pelo qual o Messias veio. Existem pessoas, queridos, por conta do seu sincretismo e por conta das suas vãs maneiras de crenças, estão esperando o Messias ainda. E existem outros que, mesmo o Messias vindo, não creram que ele é o Messias verdadeiro. E existem outros que estão lá fora, creram no Messias, aceitaram o Messias, mas têm o Messias simplesmente como um amuleto das suas vidas. É quando o Messias, ele serve tão e somente para pagar os seus boletos que estão para vencer. É quando o Messias serve tão e somente para curar os seus enfermos, aqueles a quem eles amam. E quando na verdade Deus está nos dizendo o seguinte: olha, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, nova criatura nós somos, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Morte e ressurreição tem a ver com a morte das nossas vidas, no sentido de nós permitirmos que a vida dele governe tudo aquilo que somos e temos. Paulo chega ao ponto de dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo para a glória de Deus. Deixa eu dizer algo para vocês, amados. Quando você olha para Paulo e essa expressão de Paulo, Paulo está falando de uma ressurreição que estava acontecendo no seu interior, mas isso não anulou a vida de Paulo. Quando nós dizemos: olha, não vivo mais eu, quando Paulo disse, ele continua vivendo, queridos. Você vai ver que Paulo, mesmo tendo tido essa expressão, ele tem problemas de relacionamentos. Se Paulo não vivia mais, por que ele segue tendo problemas de relacionamentos? Se Paulo não vivia mais, mas Cristo vivia nele, por que ele continuava tendo vontades? Se Paulo não vivia mais, queridos, por que Paulo continuava agindo de algumas maneiras e formas das quais desagradava a Deus? Quando Paulo está dizendo: olha, não vivo mais eu, não é que ele não tinha mais vontades, queridos. Não é que ele não tinha mais desejos. Não é que ele não tinha mais linhas de pensamentos. Não é que ele não tinha mais defesas das quais ele poderia se apoiar nela. Mas Paulo estava querendo dizer o seguinte: olha, eu não vivo mais, porque a vida que agora eu vivo, tudo aquilo que eu penso que eu tenho, eu quero submeter a ele. Então ele faz uma oração. Ele diz: quem me livrará desse corpo corruptível? Que tudo aquilo que eu quero fazer eu não faço, porém aquilo que eu não quero constantemente estou fazendo. Ressurreição, amados, na minha e na sua vida é um processo. É um processo enquanto em vida, que tudo aquilo que vai morrendo vai surgindo novo. Deus está numa caminhada, num trilho, que numa outra doutrina nós chamamos, depois de salvos, alcançados por Jesus, entramos numa doutrina chamada doutrina da santificação. E a doutrina da santificação vai trazendo aquilo que precisa ressurgir em você, que foi roubado-nos. Quando nós caímos por causa do pecado original, muitas coisas foram tiradas de nós. Quantos sabem disso? Você perdeu muitas coisas. Eu perdi muitas coisas. Eu falava com algumas pessoas essa semana, eu não sei, não lembro com quem, mas nós falávamos a respeito das perdas e dos danos que o pecado trouxe na humanidade. Existem coisas que a nossa mente não compreende, queridos. A ciência explica que o homem que mais chegou a usar o cérebro humano e a capacidade do cérebro humano foi Einstein. E ele usou só 9,8 do cérebro. Você tem noção do que é isso? O que a queda não arrancou de nós? Arrancou 90% da capacidade daquilo que Deus nos deu em relação a tudo que nós temos como inteligência. Não é possível, pastor? Eu digo para você que é possível. A própria ciência está provando que a pessoa que mais conseguiu o alcance e esticar o cérebro humano usou 9,8 do cérebro.
Eu vou falar para você, antes da queda, Deus falou assim para Adão: Adão, coloca nome em tudo. Você já olhou para uma girafa? Você viu como ela parece uma girafa mesmo? Você olha para o hipopótamo, não tem como você pensar em outro nome. Você fala, é hipopótamo mesmo. Sabe o que é isso, queridos? Antes da queda, o homem tinha uma condição, era muito alinhada com a vontade de Deus em todos os seus aspectos. Colocar nome em tudo isso, centenas, dezenas, milhares de coisas foram nominadas por Adão. Não é fácil, queridos. Hoje é fácil, né? Hoje você olha, você sabe o nome de tudo, é cachorro. É cachorro, que legal, cachorro. Mas quando você viu aquele negócio assim que ele não tinha nome? Sabe o que é isso, queridos? Ressurreição tem a ver com todas as coisas na nossa vida. Muitos de nós, amados, por causa da queda, não entendemos que depois da morte de Cristo, Deus abre-nos um canal, uma vez que nós somos nascidos de novo, para que Deus possa restaurar nas nossas vidas tudo que foi perdido. A ressurreição tem como propósito não somente o dia de levantar os corpos dos mortos das sepulturas, mas Deus está restaurando, através da ressurreição em Cristo Jesus, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos. Então deixa eu dizer, a primeira coisa que você foi separado de Deus foi do seu propósito inicial. E Deus está ressuscitando o propósito das nossas vidas todos os dias. Deus escreveu algo a seu respeito que não escreveu a meu respeito. Sabia disso? É por isso que eu não consigo tocar violão. Ele não escreveu isso para mim, eu já tentei. Eu vejo os músicos tocarem, queridos, e eu vejo os dons de Deus manifestos na terra. E existem coisas que você se aplica e consegue, mas existe algumas, porque é o seguinte, a nossa memória e os nossos dons, às vezes, eles são seletivos. Por mais que você se esforce em relação a alguma coisa, você vai fazer, mas você nunca vai ser, percebe? E existem outras que você vai se esforçar e não vai conseguir. Pastor, mas eu não posso tudo naquele que me fortalece? Pode. Mas tenta todas as coisas do mundo para ver se você vai conseguir fazer todas. Você não vai conseguir fazer todas. Irmãos, pode ser que eu ainda consiga, mas eu tentei muito tempo violão e não consegui. Não consegui. Não encaixa, não entra. E eu sou esforçado. Aprendi tantas outras coisas. Mas existe um dom, do qual depois do novo nascimento, depois da morte, do processo que eu passei, através do sepultamento do meu velho homem e do novo nascimento em Cristo Jesus, quando Deus nos dá uma nova vida, é aquele momento que você diz, olha, eu recebi Jesus como Senhor Salvador da minha vida, e você então passa pelo novo nascimento, porque Jesus te alcançou, e Jesus te dá um novo nascimento. A partir daquele momento ele começa a restaurar todas as coisas, e ele começa a declarar sobre a sua vida, olha, na verdade o que eu estou restaurando, o que está ressuscitando em você, é aquilo que havia se perdido por causa do seu engano, da sua confusão, por causa da sua falta de temor, da sua falta de compreensão, por causa do seu distanciamento. Quando Caim, queridos, ele é expulso do Éden, Caim perde o acesso a muitas coisas. Quando Adão e Eva são tirados do Éden, eles também perdem acesso a muitas coisas. A ressurreição em vida tem a ver com nós voltarmos a viver a essência daquilo que Deus tem para nós enquanto pessoa, enquanto igreja, enquanto cidade, enquanto nação. Nós falávamos na célula essa semana a respeito dos movimentos, que nós lutamos contra alguns movimentos, e nós às vezes colocamos os nossos olhos só naquilo que é almático, só naquilo que é físico. E na célula nós podemos falar um pouquinho a respeito das regiões celestiais. E nós podemos falar então a respeito de principados e potestades, e como é a ação desses príncipes demoníacos, desses demônios, que atuam na atmosfera de um bairro, na atmosfera de uma cidade, de um estado, de uma nação. O que esses principados e potestades fazem, queridos, em meio àquilo que nós não enxergamos. E nós precisamos compreender isso. O que Deus está restaurando nas nossas vidas é porque Deus, ele sonha com uma igreja que, uma vez ressurgindo nele, não é uma religião, queridos.
Deus fez com que sua igreja nascesse para que todos nós, uma vez ressuscitados com Cristo, pela fé em Cristo Jesus, nós possamos cumprir um papel. E sabe qual que é o nosso papel? Voltando aos principados e potestades, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Efésios capítulo 6. Mas Deus está nos levantando para que nós possamos lutar contra principados e potestades. Você já percebeu que nas cidades, amados, existem alguns bairros que não se desenvolvem? Toda cidade tem isso. Toda cidade tem isso. Se você olhar pela questão social, se você for ver sobre sociologia, você vai dizer, não, mas é assim mesmo, né? Porque a sociologia, ela ensina isso, ensina aquilo, tal. Então sempre haverá. Então, desde os senhores feudais, sempre vai ter a escória, sempre vai ter o alto clero, vai ter... Queridos, eu vou dizer para você, existe um mundo espiritual, nós não podemos negligenciá-lo. Existem bairros que você pode fazer o que for por eles, você pode investir tudo o que for. Eles sempre seguem com o mesmo formato. Porque existem poderes, queridos, de atuação de principados e potestades em lugares específicos da cidade. É muito comum você ver pessoas saindo desses lugares porque o lugar não é transformado. A pessoa foi transformada, ela sai, mas outros chegam porque o lugar continua da mesma forma. É uma atuação, queridos. Eu estava pensando sobre miséria essa semana. E uma vez que nós nascemos de novo, que nós ressurgimos em Cristo, como nós podemos ser uma resposta à humanidade em relação a tudo isso? E as pessoas falam sobre fome na terra. Quantos acreditam que existe fome na terra? Não deveria existir, sabia disso? Porque existe comida o suficiente para alimentar todo mundo que tem fome. O problema é que a alta classe, queridos, e nós, média classe, nós jogamos tudo no lixo. A quantidade de alimento que é desperdiçado ao longo de anos, a cada ano você pode fazer um balanço de tudo que é desperdiçado, queridos. Todas as pessoas que têm fome na terra, elas seriam alimentadas. Não existe fome na terra, existe má distribuição. Nós nascemos de novo. Nós estamos falando de uma vida de ressurreição. Agora, se a vida de ressurreição, se a Páscoa verdadeira que te alcançou e alcançou a mim não muda e não transforma as nossas vidas, na nossa maneira de pensar e enxergar as coisas, em vão nós somos nascidos de novo. Simplesmente para o nosso nome ser escrito no livro da vida. É para isso que eu nasci. Deus está falando algo muito mais profundo, queridos, a respeito do brado que Ele deu em relação à morte que foi tragada. Jesus dá um brado no terceiro dia, mas nós precisamos entender que para o terceiro dia chegar, nós precisamos passar pela sexta-feira da paixão. É o dia do sofrimento. E todos nós, uma vez que ressurgimos em Cristo, temos os nossos dias difíceis, e nós vamos sempre enfrentar as dores e os dias difíceis dos outros. Não é possível você viver a realidade da ressurreição sem você passar pelo sofrimento da sexta-feira da paixão. Então o que Deus está nos ensinando? Igreja, nós precisamos abrir os olhos. Nós precisamos abrir os olhos. Eu sempre vou bater nessa tecla na comunidade. Para que você nasceu de novo? Por que você tem o que tem? Por que essa vida que te habita está em você? Você é templo do Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo. Nós renascemos, queridos. Nós estávamos mortos e nós ressuscitamos. Nosso espírito, ele estava com E minúsculo, mas o Espírito de Deus com E maiúsculo veio nos habitar. E o nosso espírito agora, que morreu lá no Jardim do Éden através do pecado de Adão e Eva, o nosso espírito agora tem vida de novo e nós fomos ressurretos. Mas nós pensamos na ressurreição só depois desse corpo tombar na terra. Não tem a ver só com isso. Deus está dizendo: igreja, desperte, acorde, entenda o impacto da ressurreição na vida de vocês. Deixem de dar testemunhos simplesmente por palavras. A Bíblia chega ao ponto de dizer, irmãos, de que adianta você pegar uma pessoa necessitada com fome, você ajudá-la, orando por ela, mas dispensando ela com fome para casa? De nada adianta. Isso é serviço de tolo, diz a Bíblia.
Às vezes nós sabemos de pessoas com necessidade, nós falamos assim, vamos orar por ela. Está tudo certo orar, queridos. Mas nós podemos fazer mais do que orarmos por ela. Eu não tenho nada contra a riqueza, queridos. Vocês sabem disso, né? Não tenho nada contra você andar bem, você ter uma boa casa, um bom carro, comer em lugares bons. Eu não tenho nada contra isso. Eu só quero dizer, na minha consciência, na minha percepção espiritual, bíblica, não é possível nós termos tudo o que nós temos e nós não entendermos que nascemos de novo para um propósito. Nós nascemos para um propósito. E que propósito é esse? O propósito é declarar que assim como Ele ressuscitou no terceiro dia, para que nós pudéssemos entender a troca, nós possamos participar de uma troca também. O que Jesus faz na cruz do Calvário, queridos, em relação à Páscoa, o que Jesus faz na cruz do Calvário em relação àquilo que nós estamos vivendo, é uma troca. É o justo morrendo pelo injusto. O que a igreja tem feito em relação a isso? Qual tem sido a resposta da igreja em relação a isso? Como você tem olhado os injustos, que você os considera injustos? Como você tem olhado os injustos que ainda não foram alcançados por Cristo Jesus? Nesse domingo de Páscoa, por exemplo, qual que é a nossa atitude? Quando nós dizemos que estamos comemorando a ressurreição de Cristo. Qual tem sido a nossa atitude? Quando você foi comprar aquela lembrancinha, você lembrou só de quem você ama? Só de quem você ama? Aí tá fácil, né? Aí é fácil. Nós precisamos repensar, amados. Nós falamos de ressurreição, mas nós vivemos uma vida de mortos, muitas vezes. Nós seguimos mortos nos nossos desejos, nas nossas vontades e nos nossos querer. Nós queremos muitas coisas, queridos. A ressurreição de Cristo tem algo muito mais profundo do que isso a nos ensinar. Eu queria chamar o Ministério de Música, porque nós vamos ter a ceia. Eu quero finalizar com você dizendo que a Páscoa é a oportunidade que Jesus nos dá de vivermos a nova natureza de Deus por meio de uma remissão que foi imerecida. A Páscoa para mim e para você, queridos, eu poderia entrar nas questões bíblicas da Páscoa, mas eu já ministrei isso há 2 anos atrás, ano passado ministrei de novo, e eu fui muito teológico no que eu ministrei no ano passado e no ano retrasado. Eu falei até sobre o mês de Abib, falei sobre o significado, falei sobre a figura da Páscoa, falei sobre os pães asmos sem fermento, falei sobre o sangue na verga das portas, eu falei sobre tanta coisa, falei sobre o carocê, que na Páscoa eles precisavam comer uma erva amarga e comer um mel depois que era um carocê, que adoçava as ervas amargas. Falei sobre tudo. Eu falei de coisas tão teológicas. E ontem, eu revisitando algumas coisas que ministrei, eu senti uma direção muito clara de Deus para a nossa vida como igreja. Deus falou: Anderson, você precisa falar de coisa prática. As pessoas precisam entender o que é ressurreição de maneira prática. Prática. Jesus, quando ressuscitou, queridos, e é por isso que eu trouxe essa palavra para você, não contextualizada totalmente com a questão teológica, mas contextualizado com a vivência prática das nossas vidas. Jesus, quando ressuscitou, Ele impactou a vida daqueles, mesmo depois da ressurreição, daqueles que conviveram com Ele. Para você ter ideia, na ressurreição de Jesus, na morte e na ressurreição de Jesus, os discípulos, eles ganharam um novo fôlego com a ressurreição. Eles estavam completamente dispersos, amedrontados. Mas depois da ressurreição eles entenderam verdadeiramente, Ele vive. E nem a morte pode segurá-lo. E Jesus desceu à mansão dos mortos e pregou para eles. E Jesus tomou as chaves da morte das mãos do diabo. E Jesus nos deu a vida, queridos. Porque assim como Ele morreu e ressuscitou, nós morremos e ressuscitamos também. Então naquele grande dia nós precisamos entender o que vai sobrar diante de Deus. Não é o quanto de teologia a respeito da ressurreição você entende. Não é os significados das palavras no hebraico ou no grego que você entende a respeito da Páscoa. O que vai sobrar naquele grande dia, essa é a ressurreição que te alcançou, tem feito de você um canal para aqueles com quem você convive. É para isso que a igreja está sendo levantada, queridos.
É para que os seus filhos possam olhar para você, eles possam desejar Jesus Cristo. É para que os seus familiares, num dia de almoço como hoje, que é um dia de Páscoa, eles possam desejar em todo o tempo estar mais perto de você do que perto daqueles que não creem. É que os seus familiares possam pegar no seu braço em um canto da casa, nesses dias que nós estamos passando comemorando a Páscoa, e eles possam dizer: olha, eu não falei com você lá na frente de todo mundo porque eu tenho vergonha de falar na frente de todo mundo, mas eu estou passando tal situação e eu vejo que você de fato é outra pessoa. É para isso que Deus nos chama, queridos. É para que as pessoas possam olhar em nós, para nós, e elas possam ver em nós as marcas de Cristo. Deus está dando à igreja uma oportunidade, e eu queria que você pudesse abraçar essa oportunidade no dia de hoje. A Páscoa mudou a história daqueles homens, a Páscoa mudou a história da igreja, a Páscoa mudou a nossa história, porque o Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo, ele trouxe vida e trouxe vida abundante para nós. Se eu entrasse na implicação disso, eu ia pregar mais um bom tempo para vocês, mas eu quero falar só de uma implicação. Quero dizer para você o seguinte: quando nós nascemos de novo, queridos, o que as pessoas precisam enxergar em nós é vida. Eu e você como igreja precisamos deixar claro para as pessoas: quando vocês estiverem completamente perplexos e perdidos, desacreditados de tudo, cole em mim, porque eu tenho um Redentor para te apresentar, que está acima de tudo que você está vivendo. O problema é que as pessoas olham para a igreja que se diz a igreja de Cristo, e elas enxergam morte na igreja de Cristo, porque muitos de nós temos medo até de ir em velório. Converso com pessoas que têm medo de velório. Converso com pessoas que não têm condições de ver uma pessoa dentro de um caixão, mas são cristãs. Tamanho é o medo que a morte exerce sobre essas pessoas. Nós precisamos mudar a nossa realidade, queridos. Nós precisamos declarar: Ele vive.